Bom dia, meu querido. Que alegria poder estar contigo aqui mais uma vez, nas nossas meditações bíblicas, no nosso canal Novo e Vivo Caminho. Para você que não me conhece, meu nome é Leiva Martins, eu sou seguidor de Jesus Cristo, eu moro em Brasília, Distrito Federal, no Brasil. Eu convido você a se inscrever no nosso canal, ativar o teu sininho e receber de 2 em 2 semanas uma palavra, uma meditação no Novo Testamento. E muito mais coisas que eu coloco aí no canal para edificação de todos. E hoje nós vamos, nesse dia 20 de março, continuar nossas meditações no Novo Testamento vivo, que são recortes de ensinos de Jesus e dos apóstolos que nós estamos meditando nesses dias para a nossa edificação. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre o reino de Deus. Jesus falou para os seus discípulos assim em Mateus 6,33: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus aqui nessa palavra ele estava finalizando um ensino ali no Sermão do Monte sobre a questão de andarmos ansiosos e preocupados com as coisas desta vida, desta ordem natural das coisas, com o que havemos de comer, com o que havemos de vestir, com o suprimento das nossas necessidades de uma forma geral. E Jesus finaliza o seu ensino com esta frase: busquem primeiro o reino e a justiça. Buscar aqui significa estar continuamente empenhado para alcançar. Então imagina aquele esforço que, por exemplo, um atleta de alto rendimento faz. Ele está continuamente empenhado para alcançar aquele objetivo. Não é só o corpo, mas o corpo, a alma e o espírito estão comprometidos com aquele alvo. Isso é buscar. E Jesus aqui nos diz que nós devemos buscar duas coisas: o reino e a justiça. Vamos entender um pouco o que Jesus quis dizer com o reino. O que é o reino? O reino é a demonstração da soberania, do governo e do poder de Deus em nós e através de nós. Pense um pouco sobre isso, a demonstração. O reino não consiste em palavras, mas em poder, em demonstração do Espírito e de poder. Demonstração da soberania, do governo e do poder de Deus em nós. Nós somos território de Deus. Nós devemos expressar o governo e o reino de Deus a partir das nossas vidas. Então o reino de Deus, ele manifesta isso. O reino é a manifestação do poder do seu Espírito, levando pessoas ao arrependimento, à libertação, à salvação, à cura e à exaltação do nome de Jesus. É o Espírito Santo que se move no reino de Deus e promove tudo isso. Leva-nos ao arrependimento, à libertação, à salvação e tudo mais que compõe esse ambiente, essa atmosfera do reino de Deus. Então o reino de Deus é isso, é o governo de Deus instalado na vida do ser humano. E a justiça, o que é a justiça? A justiça é, com a ajuda do Espírito Santo, cumprirmos as demandas do reino de Deus, cumprirmos os mandamentos do reino de Deus. E os mandamentos do reino de Deus são simples: amar ao Senhor com toda a tua alma, força, entendimento, coração, e amar ao próximo como a si mesmo. Nisso tudo se resume toda a lei e os profetas. Se nós cumprirmos e buscarmos isso cada dia da nossa vida, nós estaremos vivendo como cidadãos desse reino dos céus. Então, buscar o reino e a justiça, que dia após dia o Espírito Santo possa encher a tua vida e a minha vida, para que a gente cumpra as demandas do reino de Deus. Uma vida de justiça. E ampliando esse entendimento do reino, Paulo nos leva a um texto tremendo, que é o que eu quero meditar com você hoje, Romanos 14:17, que diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia! Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então, o reino de Deus não é comida ou bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aqui no contexto desse ensino, Paulo estava concluindo
um debate de ideias que havia ali no contexto da igreja primitiva. Vocês sabem que a igreja ela nasceu do judaísmo, da religião judaica, né? E ela se originou no meio do judaísmo. E quando o evangelho do reino veio, o senhorio de Jesus veio, restou aquela dúvida entre os novos convertidos, se deveriam ou não seguir alguns ritos da lei judaica. Então isso gerou muito debate e muita contenda no começo da igreja cristã. E Paulo, que por excelência era o apóstolo dos gentios, ou seja, dos não-judeus, ele pregava o evangelho da graça de Cristo, em que as pessoas eram livres dos regulamentos, dos mandamentos cerimoniais da lei judaica, mas deveriam ser servos de Cristo pelo amor. E aqui Paulo ele está concluindo o ensino, porque pessoas estavam divergindo entre si na igreja entre o que deveriam ou não deveriam comer, e também se deveriam ou não guardar alguns dias como dias especiais ou dias santos. E Paulo, concluindo o ensino, diz: olha, o reino de Deus não é comida ou bebida, mas são coisas superiores. Então Paulo, nessa questão do comer ou não comer carne, né? Esse era o ponto ali. Eu acho tremendo porque a solução que Paulo dá para isso é uma solução aberta, né? Em que sentido uma solução aberta? Paulo não determinou uma dieta cristã, vamos dizer assim. Ele não disse coma carne ou não coma carne. Ele não disse coma isso, isso, isso e deixe de comer isso, isso e aquilo. Pelo contrário, ele falou assim: o que come, para o Senhor come, e o que não come, para o Senhor não come. Cada um esteja bem firmado no seu próprio entendimento, né? Então, e com relação a essa questão do alimento, era isso. E ele dizia assim: agora, se você tem a liberdade de comer e você sabe que o teu irmão não considera isso correto, então, se você está comendo na presença dele, você está causando tropeço ao seu irmão. Aí você já não anda segundo o amor, né? Então, você que é livre para comer de tudo, você é tão livre para comer que você também é livre para não comer, conforme a necessidade, né? O que Paulo não queria é que nada da nossa prática de vida causasse tropeço a outras pessoas. Viesse, como Paulo diz, macular a consciência de outros irmãos. Com relação à comida, era isso. E com relação aos dias, né? Paulo também, muito sabiamente, não determinou um dia santo cristão. Tem que guardar o sábado, ou tem que guardar o domingo, ou tem que guardar outro qualquer dia. Não, Paulo ele não determinou isso. E ele reforçou o argumento. Cada um esteja bem consciente do que é livre para fazer, né? Se guarda ou não guarda um dia, né? E aí é interessante porque Paulo tira o foco dessa questão cerimonial e coloca naquilo que interessa. Justiça, como nós vimos lá, repercutindo a palavra de Jesus em Mateus 6,33, paz e alegria. Com relação a essa questão do dia, eu quero contar aqui um testemunho de algo que eu vivi há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, numa viagem a serviço que eu fiz pela FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, da qual eu sou servidor, ao Mato Grosso. E junto conosco, servidores da FUNAI aqui de Brasília, foram alguns técnicos de uma instituição convidada nossa, parceira nossa. E dentre eles um técnico que é adventista do 7º dia, né? Da igreja que guarda o sábado, né? Observa a guarda do sábado. E a nossa agenda, ela durou de segunda a sábado, né? E eu sabia que ele era adventista, já sabia, tinha conhecimento, e assim, uma pessoa de liderança e tal. E eu fiquei pensando, será que isso vai dar algum problema, né? E beleza, a agenda foi avançando, os dias foram correndo, foi tudo dando certo, tudo tranquilo, e chegou o sábado.
E justamente o sábado era o cumprimento de uma agenda na parte da manhã que ele mesmo havia sugerido, né? Havia proposto um diálogo com uma pessoa na cidade onde nós estávamos. E fomos para a agenda. E cumprimos a agenda, né? Tranquilo. Depois fomos no mercado municipal da cidade, né? Compramos algumas coisas, almoçamos lá. E aí terminou a agenda daquela semana. E no dia seguinte nós voltamos para Brasília. E eu fiquei observando, né, qual que seria a postura dele. E eu vi muita sabedoria, porque ele mesmo sendo sabatista, né, guarda o sábado, ele respeitou a agenda, né, cumpriu a agenda tranquilamente, ou seja, era alguém que tem um princípio, mas soube, de certa forma, flexibilizar esse princípio na necessidade ali, sem perder a santidade, sem perder a graça, participou da agenda de boa vontade, sem problema nenhum. Isso foi um testemunho interessante. Então eu acho que assim, nessa liberdade de fazer ou não fazer, nessa liberdade de ser ou não ser em algum momento, a gente deve conduzir a nossa vida, né, com muita graça de Deus. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, nem dias, meses ou anos, né, especiais. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. E eu queria meditar um pouquinho sobre essas três palavras, justiça, paz e alegria. Eu gosto de pensar nelas como uma sequência, né? A justiça é a nossa primeiro impacto que temos quando chegamos no reino de Deus. Nós nos deparamos com uma necessidade de sermos ajustados a esse reino, de sermos, passarmos por uma limpeza, vamos dizer assim, para entrar nesse reino, né? Ali na porta do reino, a porta do arrependimento, que é a porta da justiça. Só que essa justiça ela não vem de nós, não é por nada que fizemos ou deixamos de fazer. A justiça de Deus está em Jesus Cristo. Quando nós reconhecemos que o sacrifício dele foi um santo morrendo por pecadores, eu como pecador eu reconheço isso, né? Eu sou justificado dos meus pecados, meus erros, minhas falhas, meus pecados. Quando eu reconheço que eu sou insuficiente para pagar esse preço e que esse preço foi pago por Jesus, né? Se eu com o coração crer e com a boca confessar, para a justiça eu recebo a salvação. E assim eu sou justificado pela fé em Cristo Jesus. Então essa é a justiça de Deus, o primeiro ponto. E quando nós passamos por essa justiça de Deus, aí nós desfrutamos da paz. Paz que excede todo o entendimento, que guarda nossa mente e coração em Cristo Jesus. Romanos 5:1 fala sobre isso. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então passamos pela justiça, abraçamos a paz. E aí desfrutamos da alegria, a alegria no Espírito Santo. Então eu gosto de pensar nisso como uma sequência, né? Então, justiça, paz e alegria. Essa é a reflexão de hoje. Quero perguntar a você a mesma pergunta que o Espírito Santo faz a mim. Se eu tenho experimentado dessas coisas na minha vida. Da justiça de Deus, que me perdoa, que me purifica, que me torna nova criatura em Cristo. Daí, desfrutar da paz que excede todo entendimento. Eu posso estar na situação circunstancial a mais apertada que for, a mais oposta que for a minha vida. Mas se eu tenho a justiça de Deus em mim, eu desfruto de paz que excede todo entendimento. Paz interior e paz para externar e para entregar as pessoas ao meu redor. Aleluia. Paz da comunhão com Ele. E é aquilo que, como a palavra de Deus diz em Gálatas, não temos mais um espírito de escravidão, mas um espírito de filhos. Somos filhos de Abba Pai, por isso temos paz no nosso relacionamento com Ele. E a alegria, que é fruto do Espírito Santo. A alegria é um pouco difícil de você tentar definir, mas eu diria que a alegria é Jesus sorrindo para você. A alegria é você sorrindo para Jesus, né? A alegria é essa satisfação de ser de Cristo e de pertencer a Cristo. É o resultado do Espírito Santo trabalhando em nosso interior nessa comunhão com Deus. Aleluia.
Então, justiça, paz e alegria. Isso é que o Senhor está restaurando, enfatizando hoje para cada um de nós nessa meditação. Isso é o que o Senhor quer manifestar através da minha e da tua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, nós agradecemos a Ti, Senhor, nesse dia, pela Tua obra ali na cruz, que nos trouxe a justiça, paz e alegria do Teu reino. Te agradecemos, Senhor, porque antes nós éramos escravos da iniquidade, escravos do erro, do pecado, mas hoje somos servos de Deus pela justiça. Te agradecemos, Senhor, pela obra de Cristo na cruz, que justificou-nos de toda falha, de todo erro, e nos deu paz com Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E hoje desfrutamos da alegria do Senhor, que é a nossa força, aleluia. Deus, em nome de Jesus, nesta hora eu peço para que essa realidade se cumpra na vida de cada um que ouvir essas palavras, os de perto, os de longe, os conhecidos e os desconhecidos, aqueles que ainda vivem, ó Pai, na injustiça, na prática da injustiça, que recebam o dom da justiça através de Jesus Cristo nesta hora, em nome de Jesus. Aqueles que vivem em guerra interior, em guerra contigo, que sejam pacificados agora, recebam paz que excede todo entendimento. E aqueles que andam deprimidos, tristes, oprimidos, que sejam livres agora, para fluir a alegria do Senhor, que é a nossa força. Assim nós oramos, assim nós clamamos, assim nós te agradecemos por tão grande salvação que o Senhor nos dá por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido? Que Deus abençoe a tua vida, o restante da tua semana. Mais uma vez eu reforço o convite a você que não se inscreveu no canal, que se inscreva, ative o teu sininho e a gente continua nesse diálogo diante da palavra de Deus. Os comentários estão aí, você pode fazer seu comentário também, às vezes dar um testemunho, pedir uma oração, nós estamos aqui à disposição para te servir no que você precisar, tá bom? Deus te abençoe, tenha uma excelente semana, você e sua família, e seja luz.